Você sabe qual o fator mais importante para que a sua equipe aí melhore o seu desempenho? Às vezes as pessoas têm a impressão de que gestão de equipe é uma coisa assim, uma mágica, uma arte, e não uma ciência, porque equipes, às vezes semelhantes, elas têm desempenhos muito diferentes. Meu nome é Carlos Sampaio e aqui no canal você encontra conhecimento de ponta em liderança, gestão de equipes, desenvolvimento profissional e pessoal. Não dá para separar muitas coisas. Se você acredita em se desenvolver continuamente, se inscreva no canal e ative as notificações, pois eu sempre trago conhecimento de ponta, dicas práticas e úteis que vão ajudar você a ser um líder melhor, um profissional excelente. Então, vem comigo. O vídeo de hoje é baseado em um artigo de Alex Pentland, diretor do Instituto de Dinâmica Humana do MIT, publicado na Harvard Business Review de 2012, já tem um tempinho aí. Para investigar esse mistério de por que algumas equipes apresentam alta performance constante, enquanto que outras lutam para ter resultados medianos, esses pesquisadores do MIT, eles estudaram 21 organizações durante 7 anos, medindo padrões de comunicação de cerca de 2.500 pessoas 6 dias por semana, é muito trabalho. A pesquisa deles incluiu diferentes tipos de equipes. Equipes, sei lá, equipes de inovação, enfermaria pós-operatória, equipe de atendimento ao cliente de bancos, equipes que ficam em bastidores de operações, call centers. E o que eles fizeram? Melhor, como eles fizeram? Eles deram crachás eletrônicos para as pessoas que coletavam, esses crachás coletavam dados da comunicação dessas pessoas, como, por exemplo, tom de voz, linguagem corporal, com quem eles falavam, quanto eles falavam, se a pessoa mantinha interação visual com outra pessoa, o quanto eles gesticulavam, quanto eles escutavam, interrompiam e até níveis de extroversão e empatia. Perceba que eles não se preocuparam com o conteúdo das conversas, e sim com o formato da comunicação, o que lembra muito a abordagem da programação neurolinguística. Não pude deixar de fazer esse paralelo. O que eles descobriram foi o seguinte: esses padrões de comunicação constituem o preditor mais importante do sucesso de um time. E não só isso. Eles são tão significativos, são tão preponderantes quanto a todos os outros fatores juntos, como inteligência individual, personalidade, habilidades e o próprio conteúdo das discussões. Eles preponderam sobre isso tudo. Bom, de posse dos dados, eles identificaram 3 elementos principais para uma boa comunicação: energia, engajamento e exploração. Energia significa o número e a natureza das interações, entendendo interações como comentários, gestos de reconhecimento, né, balançar a cabeça, né, como eu estou fazendo. O maior nível de energia é obtido com interações presenciais. Então, presença é mais importante, mas você também tem um vídeo, um pouco piorzinho, né, mas é bom. Depois telefone e o menor nível de energia nas interações por mensagens, e-mail. Uma observação importante é que nas videoconferências, quanto mais gente participa, menor a energia de comunicação. Fica todo mundo aquelas janelinhas, não funciona. Detalhe: 35% da variação da performance das equipes se dá em função dessa quantidade de interações face a face, presenciais ou por vídeo. Interação face a face é principal. Já o engajamento, o segundo elemento, é a distribuição dessa energia entre os membros da equipe, ou seja, o quanto cada membro interage individualmente com todos os outros. Para mim, uma das descobertas mais impressionantes que eles fizeram é que o equilíbrio entre os fatores de energia e engajamento é o mais determinante para a performance do que os próprios níveis de energia e engajamento, quando você considera eles individualmente, separadamente. Explicando de outra forma, uma equipe com um nível baixo de energia, de energia e engajamento, onde os dois estão equilibrados, pode ter um desempenho até melhor de uma equipe que tem um alto nível de energia e um baixo nível de engajamento. Ou vice-versa, um baixo nível de energia e um alto nível de engajamento. O equilíbrio aí é fundamental. Esses dois fatores sozinhos explicam um terço, preste atenção, um terço das variações de produtividade monetária entre os grupos, porque eles mediram isso em empresas privadas. Terceiro fator, exploração, né, significa conexão. Ele diz respeito às comunicações que os membros da equipe fazem com pessoas de fora da equipe. Já deu para perceber que a exploração é um elemento muito importante para equipes que trabalham com criação, inovação,
porque os inputs que eles obtêm de fora é que permitem maiores graus de imaginação, criatividade e inovação dentro da equipe. As pessoas buscam informação fora e internalizam isso dentro da equipe. Se você observar bem, exploração e engajamento concorrem entre si, pois a quantidade de energia da comunicação é finita. Então, se eu dedico mais tempo para a comunicação fora da equipe, isso se dá em prejuízo, né, do engajamento, ou seja, da comunicação entre os membros da equipe. Por intermédio de intervenções usando esses elementos, eles conseguiram melhorar o desempenho das equipes em um processo, assim, em 3 etapas. A primeira foi um mapeamento visual dos 3 fatores de comunicação, como está aparecendo na figura aí na tela. A simples visualização dos padrões atuava aí como um diagnóstico inicial para a conscientização da equipe. As pessoas viam, oh, está acontecendo isso. A segunda etapa foi um treinamento baseado na apresentação visual das medições e da execução dos padrões, ou seja, quando ia melhorando ou não. Por exemplo, numa determinada empresa, na etapa inicial, eles constataram que 2 componentes de uma equipe tinham menores níveis de engajamento por conta de eles não dominavam bem o inglês como seus colegas americanos, eles eram japoneses. A partir desse diagnóstico, a equipe constatou isso, a equipe se mobilizou no esforço para elevar esses níveis de engajamento e as mudanças de padrão iam sendo apresentadas continuamente nos padrões visuais, mostrando a evolução. Eles sempre buscavam analisar conjuntamente os padrões de comunicação com o desempenho, ou seja, medindo as mudanças no padrão de comunicação ao mesmo tempo que mediam os indicadores de desempenho da equipe para ver se tinha alguma correlação. Sempre que os padrões de comunicação melhoravam, os indicadores de desempenho daquela equipe também melhoravam, independentemente do tipo de equipe ou dos indicadores de desempenho, do tipo de medição ali de desempenho. Nesse ponto você deve estar pensando: tá bom, você já me convenceu, esses padrões de comunicação são muito importantes para o desempenho da minha equipe, mas eu não tenho crachás altamente tecnológicos do MIT. E o que eu posso fazer então? A pesquisa deles mostrou que as equipes de alto desempenho têm uma mesma assinatura em termos de prática. São 5. Número 1, todos os componentes da equipe falam e ouvem de forma equilibrada, com contribuições rápidas, de uma forma gentil. Segundo, todos na equipe olham para todos e as conversações são acompanhadas de gestos mais ou menos energéticos. As pessoas têm comunicação não verbal. 3, as pessoas do time se conectam com as outras e não só com o líder da equipe, né? Aquela distribuição por todo mundo. Número 4, os membros da equipe se engajam entre si em conversas paralelas fora das reuniões formais, ou seja, as pessoas estão continuamente interagindo, independente de reunião. E quinto, pessoas da equipe, por vezes, conversam com pessoas de fora da equipe e obtêm informações que trazem para dentro da equipe em maior escala, né, nas equipes que exigem mais inovação. Se você não exige tanto, não, isso não é tão relevante assim. Compartilhe esses padrões com a sua equipe, estimule essas práticas. Essa é a receita para melhorar a comunicação da sua equipe. Algumas perguntas ajudam você a descobrir obstáculos que possam estar interferindo nesses padrões ideais de comunicação. Como, por exemplo, as pessoas estão tentando contribuir, estão sendo ignoradas ou cortadas nas suas falas, você tem que observar isso. As pessoas interrompem as outras, não escutam, são encorajadas pelos colegas a expor as suas opiniões, elas se comunicam só com uma pessoa da equipe, uma pessoa monopoliza as coisas. Nas reuniões, as pessoas estabelecem contato visual ou se escondem no grupo, fica ali, né? Eles falam alto o suficiente ou baixo de maneira que não conseguem ser ouvidas, né? Todo mundo ouve todo mundo. Você, como líder, talvez seja. Você não está sendo muito dominante, não está inibindo as pessoas. Consiga as respostas para elas e corrija o que precisar ser corrigido. Um ponto muito importante, que muitos gestores não consideram, nem se dão conta, é o seguinte: é muito importante a socialização, ou seja, os contatos que as pessoas fazem para trocar ideias fora do contexto das reuniões formais. Os dados da pesquisa, eles mostraram que 50% das mudanças positivas na comunicação são obtidas por intermédio dessa socialização. Muita gente acredita que pode melhorar a comunicação das suas equipes promovendo happy hour no barzinho,
mas a pesquisa mostrou que esses eventos têm pouco ou nenhum efeito. Eles contribuem para o senso de equipe, mas não para a comunicação. Por outro lado, os dados revelaram que, juntando as mesas no refeitório de uma maneira que as pessoas que não se conhecem, elas têm que sentar juntas, isso tem um impacto enorme. As pessoas começam a conversar entre si, se conhecer e trocar ideias. Uma empresa de call center que participou da pesquisa, esses pesquisadores recomendaram que o gerente unificasse o horário do cafezinho, o coffee break, de modo que todo mundo tivesse um intervalo ao mesmo tempo e pudesse conversar com os colegas longe das estações de trabalho. Resultado: o tempo de atendimento das equipes desse mais baixo rendimento desse call center diminuiu em mais de 20% e 8% no call center como um todo. Isso é um resultado bem significativo. Foi tão significativo que o banco unificou o horário dos intervalos em todos os seus 10 call centers que empregavam aí, estamos falando aí de, sei lá, 25 mil pessoas. E com isso eles conseguiram um aumento de produtividade de 15 milhões de dólares no ano. Um detalhe importante: a satisfação dos empregados nesses call centers aumentou mais de 10%. Então, nós estamos falando de qualidade de vida também para o colaborador. Conclusão: se você quer melhorar os resultados da sua equipe, a melhor maneira de construir, né, essa equipe dos seus sonhos, ter esses resultados, é aprender como eles podem se comunicar melhor e guiar a sua equipe para que eles tenham os padrões de comunicação que levem a esse alto desempenho. Esse é o segredo, é a mágica. Comunicação é tudo. Gente, é só isso por hoje. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!